Oi, oi, gente, é muito bom estar de volta. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de conteúdo literário. Eu sou a Betavel, sejam bem-vindos ao meu canal. Admito que esse vídeo foi inspirado na minha viagem de carnaval. Por quê? Porque eu fui viajar para uma ilha com uma praia maravilhosa, então o livro vai ser sobre o tema Fundo no Mar. E não tem livro melhor para falar do que A Pequena Sereia e O Reino das Ilusões. Nossa, quando esse livro lançou foi uma polêmica, os leitores tiveram uma relação de amor e ódio com ele. Por quê? Muitas pessoas foram ler esperando uma coisa muito Disney, né? A pequena sereia do desenho, que se apaixonou pelo príncipe encantado, perdeu a voz por causa da bruxa, e é isso. Só que o livro não é assim, ele é uma outra interpretação da história original A Pequena Sereia. Esse livro tem um viés bem mais feminista e até sombrio, sendo que eu não entendi porque muitos leitores disseram que foram pegos de surpresa, sendo que esse livro, pelo incrível que pareça, nunca foi panfletado errado. Sempre informaram aos leitores que ele não era o conto original, que veio com uma capa bonita. Isso nunca foi escondido. Ah, Betavel, então por que você comprou esse livro? Primeiro de tudo, gente, eu amo um livro bonito, eu acho que vocês já perceberam isso. Segundo, a Ariel é a minha princesa favorita da Disney, logo depois vem a Bela. Essas são as minhas favoritas. Então, se for lançar qualquer livro baseado na história da Pequena Sereia, eu com certeza vou comprar, mesmo que seja para falar mal dele. O que não vai ser o caso, porque pelo incrível que pareça, sim, eu gostei desse livro, porque eu já li preparada para o que eu encontrei. Vamos começar. Primeiro, nesse livro, o nome da Pequena Sereia não é Ariel, é Muirgem. E a história de como ela vai para a superfície muda um pouco. Primeiro, ela só tem 15 anos e vive no castelo, óbvio, ainda é filha do rei Tritão, e ela é a 6ª filha dele, só que ela só tem 15 anos. E quando uma sereia chega à cidade, ela ganha permissão de ir uma vez à superfície. E até aí, tudo bem. O problema são as outras mudanças que colocam no livro. Primeiro, o reino submarino é extremamente machista. Ele é controlado pelos tritões e, como eu vou dizer, o pai da Ariel chega a ser o pior deles. Ele é cruel com as filhas, ele exige que elas tenham um padrão de beleza inalcançável, ele não respeita elas, ele vende elas como se não fossem nada, porque o importante é ter um herdeiro homem, e já que elas são filhas, ele pode dar elas em casamento para qualquer um. E a Ariel nem é a filha rebelde nesse livro, porque não tem como, porque no mundo em que ela vive, ela não pode se dar ao luxo de ir contra o pai dela. Então, isso contribui muito para ela, de certa forma, ter uma cabeça um pouco fraca e não ter um pingo de amor próprio. E as outras mudanças que eu gostei nesse livro é que, ela tem uma avó materna. No final, essa avó é meio problemática também, mas eu gostei dessa mudança. E nesse livro também tem umas criaturas chamadas rusalcas, ou salcas, como são ditas em alguns momentos. Elas são uma espécie de sereias um pouco mais animalescas, um pouco mais cruéis, mas a gente entende o porquê elas são assim ao longo do livro. Agora, voltando ao aniversário de 15 anos da Muirgem. Ela recebeu, permissão para ir na superfície, e a gente percebe que o livro é diferente dos contos maravilhosos da Disney quando ela simplesmente começa a sentir muita dor no rosto, nos pulmões e nos olhos, porque ela está acostumada com o frio da água. Então, quando ela vai na superfície, os pulmões dela doem por causa do ar, a pele dói muito por causa do sol, porque ela é muito pálida, os olhos doem. Então, a gente já percebe que esse livro não poupa na parte um pouco mais horror. Não poupa, gente. Então, quando ela chega na superfície, é aquela mesma situação. Ela vê um barco, só que não é estilo medieval, com reis e tudo mais. Ela vê um iate, onde está tendo uma festa, com fogos de artifício e tudo mais, e ela simplesmente vê um garoto, que de início você já percebe que é levemente babaca, e que não tem amigos com um critério de personalidade muito bom. E ele simplesmente tem 21 anos. Lembrando, a Pequena Sereia tem 15
E o suposto príncipe encantado da história tem 21 anos. E tava meio que de peguete com uma garota que estava ali na festa no iate. Bom, a Muirgin já está prometida a um tritão, que se chama Zale, que é o líder das tropas do reino, que não vale nada, e assedia ela, e força ela a beijar ele. Mas ela esquece isso porque ela acha o garoto, que é o Oliver, um garoto lindo, que ela nunca viu alguém parecido com ele, porque ele tem pele preta, cabelos cacheados, olhos escuros. E no fundo do mar as as sereias são muito brancas, muito pálidas, porque não vai muita luz lá embaixo. Então ela se encantou. Mesmo ele não valendo muita coisa também. Aí, acontece uma tempestade, a maré começa a ficar meio revoltosa e o barco acaba virando. E é aí que as rusalcas aparecem pela primeira vez, porque elas atacam as pessoas que acabaram caindo na água. E diferente do desenho, em que a Ariel tenta salvar os tripulantes, no livro ela tá cagando pra todo mundo, ela só quer salvar esse garoto que ela achou um gostoso que se chama Oliver. Aí ela salva ele. Aí uma rusalca vai lá e tenta agarrar ele pra levar ele pro fundo do mar. Só que aí a Muirgin vê a garota com quem o Oliver tava ali ficando de peguete. Aí ela fala pra Rusalka, não, pega essa menina e deixa eu salvar o garoto. Aí a Rusalka ainda fala pra ela e diz, você trocaria uma vida inocente, a vida dessa garota tão fácil, por um homem? Tipo, parece até a cena do Hades no desenho do Hércules da Disney. Qual é? É um homem. Aí ela ainda por cima fala pra pequena sereia Muirgin. Olha, a bruxa do mar vai saber disso. A Ceto vai ficar sabendo disso. E nesse momento a pequena sereia percebe que atrapalhar a caça das rusalcas pode acabar quebrando o acordo de paz que o Tritão tem com a bruxa do mar Ceto. Porque ela comanda o Mar das Sombras e também as rusalcas. Só que apesar de tudo isso, apesar de todo esse risco, ela simplesmente pensa, não posso me preocupar com isso agora. E salva o garoto que ela nem conhece, que é bem mais velho que ela e que ela só achou um gostoso. Aí ela salva o garoto que não faz nem ideia de quem ela é e volta pro reino do mar. E esconde o que aconteceu do pai dela, que é levemente psicopata e que faria horrores com ela caso imaginasse que ela salvou um humano. Mas, como ela não conseguiu esquecer o menino, ela vai até o Mar das Sombras e pede para a bruxa do mar Ceto transformar sua cauda em pernas. Só que a bruxa do mar disse que existem as leis da magia e que tudo tem um preço. Então ela diz, tá bom, eu vou transformar as suas pernas sim, mas cada passo será uma tortura. Vai ser como se facas entrassem nos seus pés, os ossos da sua perna vão parecer que estão quebrando a todo momento e a dor vai se espalhar até seus órgãos. E ela também disse, a poção vai durar 1 mês. E se o humano não professar o seu amor, o amor puro, o amor genuíno, até o pôr do sol do último dia desse mês, você vai morrer de uma forma muito dolorosa, vai se transformar em espuma do mar e o mar vai te levar. E só que a Muirgin fica super de boa com isso. Tipo, ela fala, não, eu já esperava que esse tipo de magia fosse ter um preço. Só que aí a Muirgin perguntou, mas se ele confessar que me ama, eu vou parar de sentir dor nas pernas, né? Eu vou poder viver feliz pra sempre com ele. Não é? Só que a bruxa do mar disse, então, não é bem assim, né? Não vai acontecer isso não. A dor nunca mais vai passar. Você vai continuar sentindo como se facas entrassem nos seus pés. Só que aí ela fala com ironia uma frase logo depois. Mas olha pelo lado bom. Você pelo menos vai ter marido, filhos e uma cozinha pra chamar só de sua. Né? Não é legal? Não é isso que você quer? E a Muirgin, sem um pingo de amor próprio e sem perceber que a bruxa estava tentando fazer ela acordar pra vida, falou, sim, é exatamente isso que eu quero.
Nossa, isso revolta! E aí, como se tudo isso não fosse bastante, a bruxa do mar ainda arranca a língua da garota na hora de fazer a poção. Ela faz isso como pagamento pela magia que ela vai fazer. Aí, a Muige até, depois de perder a língua, até pensa, não, eu mudei de ideia. Ai, mas não dá mais pra falar agora. Pois é, né? Por que será? E aí, depois disso, a Muige vai pra Terra, mas é óbvio que ela não consegue uma declaração de amor do Oliver, porque ele não vale muita coisa, ele só quer saber de furunfar. Ele não se importa com ela e não está apaixonado. Só que, olha pelo lado bom, pelo menos ela conseguiu descobrir o que houve com a mãe dela. Por quê? O pai sempre disse que a mãe da Muige foi morta por piratas, por barqueiros, que viram ela na superfície, pegaram ela com uma rede e mataram ela. Mas não foi bem isso que aconteceu. A Muige descobriu que, na verdade, a mãe dela foi amante do pai do Oliver, mas acabou desistindo de ficar com ele e largou ele para poder voltar para casa e poder cuidar das suas filhas, né? Porque o mundo onde elas vivem já é péssimo, então ficar sem a mãe é pior ainda. Mas aí, quando ela voltou, ela acabou se encontrando com o Rei Tritão, porque ele viu ela deixando o amante desesperado na praia pedindo para ela voltar. Então ele confrontou ela e acabou matando ela pela traição. E ele escondeu isso da família. Só que a avó da Muige desconfia que ele tenha feito isso. E também sabe, ou desconfia, que ele também tenha matado todos os parentes homens da família da mãe da Muige. Mas a avó não faz porcaria nenhuma, porque ela é só uma mulher no mundo submarino horrível em que ela vive. Então ela descobriu essa verdade. E agora, pulando pro fim da história, né? O último dia do mês, o pôr do sol. Então, o Oliver decide dar uma festa, porque ele é um riquinho mimado, cheio de amigos riquinhos mimados, que provavelmente chuta o cachorro de rua. E o que acontece? Ela precisa ir à festa. Ela tá cheia de dor no pé e mesmo assim ela vai. Só que ela acaba encontrando a Ceto. A bruxa do mar vai lá disfarçada, que nem na historinha da Disney. Só que aí, quando ela meio que interrompe a Muige e o Oliver, ela acaba meio agindo que nem fêmea fatal. Fica interrompendo o Oliver, mostra que ela tem disposição, mostra que ela tem personalidade, quando ele dá uma opinião ela retruca, e aí a bruxa do mar Ceto mostra de forma indireta pra Muige que, na verdade, homens que nem ele só gostam de desafio. Eles não gostam de mulheres de verdade, eles só gostam de ser desafiados e conquistar mulheres difíceis. Só isso. Então, depois disso, a Muige fica lá, que nem peixe podre, largada completamente, e o cara simplesmente pega a Ceto pela mãozinha, bem lindinho, e vai furunfar com ela dentro do iate. Aí, quando a Muige pensou que tudo estava perdido, ela acaba encontrando as suas irmãs que estavam ali na água. Só que todas estavam carecas. Aí o que elas falaram pra Muige? Olha, nós fomos até a bruxa do mar e ela pegou nossos cabelos em troca dessa adaga. E dá uma adaga pra Muige e falam, você não precisa morrer. É só você esfaquear o coração do Oliver e com o sangue que estiver sujo na adaga, você deixa, as gotinhas pingarem nas suas pernas e elas vão se transformar na sua cauda de volta. Só que, lembrando, a Muige não sabia que a garota que tinha ido furunfar com o Oliver era a bruxa do mar Ceto. Então ela não sabia que a bruxa do mar estava, entre várias aspas, tramando contra ela. Aí ela pega a adaga e foi decidida. Não, eu vou matar ele porque eu não quero morrer. Mas aí, chegando lá, ela vê o cara apagado na cama, Deu 2 sanfonadas e acabou o forró. E tava lá a garota, toda posuda, sentada na cama, esperando a Muige. E fala, olá, pequena sereia. Aí ela explica que... Nossa, eu vim aqui e agradeça por eu ter te poupado desse garoto, porque ele nem é tão bom assim, ele estava ocupado demais com o próprio prazer.
E depois dessa conversa, a Muirgem decidiu não matar o garoto porque ela não conseguiu, apesar dele ter cagado pra ela a todo momento. E aí, pulando mais pro final do dia, o pai da Muirgem vai até o barco e começa a dizer que vai fazer acontecer, começa a esculachar as irmãs da Muirgem, dizendo que, eu só queria que vocês fossem bonitas e silenciosas, isso é tão difícil, e agora vocês arrancaram seus cabelos. Aí dá uma treta, a Muirgem se revolta, decide que não vai mais ser tratada desse jeito, as irmãs dela também não serão tratadas assim, ela mata o pai dela, muito bem feito por sinal, e acaba trazendo uma tempestade e acaba se tornando uma força da natureza. E ela meio que consegue fazer com que a tempestade fale por ela. A sua voz começa a reverberar nas nuvens de tempestade, ela começa a quase virar o barco, ela se torna uma das líderes das Rusalkas e meio que assume o controle de tudo. Então o final é esse. Ela se rebela contra a tirania do reino submarino e se torna uma força da natureza. E nem todo mundo gostou desse final. Obrigada por assistir até aqui e me sigam para mais conteúdo literário.